Aí no final da aula, dessa live de hoje, nós vamos tirar uma foto. A foto vai lá pro meu Instagram, tá? E aí a gente vai ter os comentários lá e a gente vai ter PDF. Que dia que sai o PDF da live, Carlinha? Daqui a sexta-feira, né? Então tá, gente, olha. Aí tá. Aí o PDF, ele vai sair na sexta-feira lá no Telegram, tá? Carlinha, você vai colocar pro pessoal aí o link do Telegram? Tá. Carlinha vai colocar aí no chat para vocês o link do Telegram, tá, meu povo? Beleza? Certinho aí com você? Então, tem PDF a live de hoje. Nosso PDF é sensacional. Olguinha do PDF que faz isso de forma maravilhosa. Hiper, mega, super profissional. Quem já tem nosso PDF, né, das lives anteriores, sabe o que eu estou dizendo. Então, você não pode perder. Fica ligado no Telegram, que até sexta-feira a gente libera a live, o PDF da live de hoje, tá? E lembrando mais uma vez que o curso de escatologia fácil do pastor Israel Leocádio, até amanhã é o último dia para você poder fazer a sua inscrição. E a Carlinha vai colocar aí no chat para você o link de inscrição do curso, tá? Então, bora lá agora. Gênesis 1:14 vai dizer o seguinte. Vamos pegar aqui. Nosso tema, então, é os sinais de Deus no céu. Esse é o nosso tema. Eu vim construindo com você até agora dentro da nossa live, que é uma live aula. Vim construindo com você, né, todo um pensamento para que a gente possa chegar nisso aqui agora. Os sinais de Deus no céu. Preste muita atenção no que diz o texto de Gênesis 1, no versículo 14. Às vezes, nós não prestamos atenção nos pontos corretos e aí você perde o power daquele texto. Você perde o tempo daquele texto. Você perde o que há por trás daquele texto. Gênesis 1:14 diz o seguinte: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite. Muita gente para até aí, nesse versículo. Ah, tá. O sol, a lua, as estrelas, eles existem para fazer o quê? Para dar para a gente noite e dar para a gente dia. Muita gente para aí, tá? Mas não para aí o versículo. Ele fala, e sejam por sinais para estações, para dias e anos. Gente, se a gente tivesse que parar nesse versículo aqui, se a gente tivesse que fazer um estudo sobre esse versículo aqui, nós ficaríamos pelo menos 3 aulas de 2 horas, cada aula, só dentro desse versículo, só dentro dele. De tanta informação, tanto código, tanto tesouro escondido nós temos dentro dele, tá? Mas aqui eu quero me ater a uma questão. Deus coloca luzeiros. Quais são os luzeiros? O sol, a lua, as estrelas. Ele coloca isso no firmamento com um propósito, gente. Existe um propósito. Na verdade, não existe um propósito. Existem vários propósitos. Um dos propósitos é esse que a gente vê com os olhos naturais, né? O sol trazer calor, trazer luminosidade, a lua ajudar nas questões da terra, né? As estrelas brilharem, iluminarem também os céus, enfim. Existe esse propósito que os nossos olhos veem, mas existe propósito que os nossos olhos não veem. E são os propósitos que os nossos olhos não veem, que os nossos olhos têm que estar atentos. É aí que a coisa muda de figura. É aí que o negócio vai mais fundo. É aí que a coisa vai mais para dentro. Deus está falando aqui, logo quando ele está criando todas as coisas, logo lá no início de Gênesis, por isso que eu sou muito apaixonada com Gênesis, porque logo lá atrás, Deus está chegando e entregando muita coisa para nós. A gente não percebe, a gente não vê. Ele fala, olha, o sol, a lua, as estrelas, eles também vão ser por sinais e estações. Ele vai ser para você contar os dias também.
Ele vai servir para você contar o ano. Quando a gente fala de dias e fala de ano, nós estamos falando de tempo. Significa que Deus está falando para a gente o seguinte: olha para a lua, olha para as estrelas, olha para o sol. Eles vão falar do meu tempo. Eles vão te revelar o tempo correto das coisas para a sua vida. Mas, Carla, o tempo de Deus não vem através da Bíblia, não vem através do que Deus fala na Bíblia? É através do que Deus fala na Bíblia. Mas você precisa entender o estudo da Bíblia sobre o sol, as estrelas, a lua, sobre os anos, os dias, o calendário de Deus está ali. Deus tem uma agenda, Deus tem um calendário. Deus tem um calendário. Ele estabelece esse calendário ali. Em Gênesis 1,14, ele fala o seguinte para a gente: olha para o meu calendário. Lá no meu calendário já está tudo agendado para você. Lá no meu calendário eu já especifiquei os sinais. Eu especifiquei as estações. Eu especifiquei quando começa, quando para, quando termina, quando você produz, quando você planta, quando você colhe. Gente, existe um calendário de Deus chamado calendário bíblico. Esse calendário é que nos alinha ao tempo de Deus para a nossa vida. Sem contar que a Bíblia sempre usa as referências de sol, lua e estrelas para nos revelar os propósitos dele. Veja bem, por exemplo, a separação de dia e noite é muito óbvio, né? Que o sol, as estrelas e a lua existem para a separação de dia e noite. Isso é muito óbvio. Eu sempre gosto de ir além do óbvio, né? Eu sempre gosto de ir além do óbvio. Eu sei que a Bíblia ela tem muito mais do que o óbvio para nós. Olha lá, Malaquias 4:2, por exemplo, diz o seguinte: mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. Está falando de Jesus, mas está relacionando Jesus a um sol. Precisamos entender isso melhor. Não vai ser na live de hoje, não. Mas só para você saber o caminho das coisas. Está me entendendo? Essa separação também entre dia e noite, quando fala, olha, esses luminares são para separação entre dia e noite. Existe também algo oculto aí, escondido aí. Não está falando apenas de dia e noite, está falando também para que nós possamos entender a separação entre o justo e o injusto. Isso está muito relacionado ao mundo espiritual. Separação entre o justo e o injusto, o puro e o impuro. Dia e noite. Lembra de Sansão e Dalila? Quem lembra de Sansão e Dalila? Né? Essa história é tão contada em escola dominical, em desenho animado, em revistinha para criança. Você precisa entender mais sobre Sansão e Dalila. Está falando sobre dia e sol e noite. Sansão e Dalila fala sobre dia e sobre noite. Sansão e Dalila fala do alinhamento do tempo de Deus para a nossa vida. Cara, você tá doida? Tô não, gente. O nome Sansão é Shimshon. E o nome Dalila é Delilah. Shimshon quer dizer sol, pequeno sol. E Delilah significa noite. Vem de Laila, em hebraico. Sansão e Dalila está falando de dia e noite. Está falando de sol e de lua. Está falando de separação entre dia e noite. Olha como é que Deus usa esses elementos. Nós precisamos olhar para os céus e entender os sinais de Deus nos céus. Vai falar de puro e impuro, santo e profano. Salmo 104, versículo 19, diz o seguinte, olha aqui o que fala. Foi ele quem fez a lua para marcar estações. E essa palavra estações é a mesma palavra que está lá em Gênesis 1,14. Estações aqui está falando de tempo determinado.
encontro marcado. Deus estabelece a lua. Você precisa olhar para a lua para entender o tempo determinado que Deus tem para encontrar conosco. Você pode não estar entendendo nada até agora, mas você vai entender mais na frente. Carla, como é que eu olho a lua para entender o tempo determinado com Deus? Está falando aqui. Foi Deus que fez a lua para marcar as estações, os tempos, os encontros nossos com Ele. E os nossos encontros com Deus são para nós entendermos o tempo dele para nós. Por isso muitas pessoas passam anos da vida sem entender o tempo de Deus, porque não está alinhado com o tempo de Deus. Para você estar alinhado com o tempo de Deus, você precisa entender os sinais dele que estão nos céus. Atos 2:20 vai dizer o seguinte: o sol se tornará em trevas, a lua vai se tornar em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mais uma vez, o sol e a lua, eles estão aliançados com o tempo de Deus. Quando o sol se tornar em trevas, a lua se tornar em sangue, então virá o grande e glorioso tempo do Senhor. Está falando está marcando o tempo. É sol, é lua, é olhar para o firmamento, olhar para os céus, que nós entendemos o tempo de Deus. Eu quero saber se você está comigo até agora. Quero saber. Coloca aí para mim se você está comigo até agora, se você está entendendo. Agora a gente vai começar a juntar essas peças desse quebra-cabeça. Porque eu sei que até agora eu estou entregando para você peças de um quebra-cabeça. E você está intrigado sobre o que é que eu estou querendo dizer, o que é que eu estou falando. Vamos falar mais uma coisa? Olha como é que olhar para os céus nos alinha ao tempo de Deus. Vamos pegar lá o autor do livro de Mateus, no capítulo 2. Coloque aí. O que foi que marcou o tempo determinado para o nascimento do Messias? As pessoas estavam olhando para o céu. 3 reis do Oriente estavam olhando para os céus, estavam estudando os céus para entender o tempo de Deus. E aí, quando eles estavam estudando os céus, as estrelas, a lua, o sol, eu não estou falando, por favor, pelo amor de Deus, de astrologia. Eu não estou falando sobre isso, tá? Então, coloca isso do lado. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando o que Deus está mandando a gente ver. Existiam alguns reis do Oriente e eles estavam olhando os céus, quando de repente no estudo deles, eles entenderam que existia uma estrela específica que iria guiá-los até o local onde nasceria o Messias. Mateus 2, capítulo 2 diz: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Compreendeu? Pegou a coisa aí? Você pegou isso para você? Segura porque isso é míssil. Segura porque isso é míssil. Lançado para você aí. Hashtag míssil até o fim. Deus se move com quem se move. Esses rapazes não eram da nação de Israel. Eles eram de outro país. Mas eles queriam entender o tempo de Deus. E para entender o tempo de Deus, olha que coisa incrível. Eles nem tinham Bíblia, eles nem tinham escritura nas suas mãos. Mas eles entenderam que Deus falava através de lua, através de estrela, através do sol. E seguiram uma estrela específica, determinada. E essa estrela os levou até o Messias. Pequeno, bebê, nascido numa manjedoura. Apocalipse também fala de estrelas. Lá em Apocalipse 1, versículo 16, diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas. Queridos, vamos acordar para a vida. Se você quer saber o tempo de Deus, se você quer estar alinhado com o tempo de Deus na sua vida e entender o propósito, chamado, quando entrar, quando sair, quando plantar, quando colher, quando frutificar,
Se vai, se fica, se decide, se não decide, se assina contrato, se não assina contrato, se entende ministério. Você precisa entender os sinais dos céus. Os sinais de Deus no céu, sol, lua, estrelas, nos contam histórias. Eles são relevantes, eles guardam códigos. Eles guardam segredos que estão lá para ser revelados. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 26, olha o que Deus fala, olha o que o autor diz. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra.